Satânico, de Anton Chekhov, voz Iba Mendes. A primeira vez que visitei aquela casinha oculta entre madressilvas foi por motivo de negócios. Recebeu-me uma senhora de uns 40 anos. Seus olhos expressavam assombro e terror. Eu era para ela um estranho e disse-ia que isso bastava para amedrontá-la. Com quem tenho a honra de falar? Me perguntou com voz trêmula a tímida mulher que se chamava Anna Kamazova. Dei-lhe meu nome e expliquei-lhe o motivo de minha visita. Então o medo e a surpresa se transformaram numa expressão de alvoroço. A senhora Kamazova ofereceu-me uma cadeira muito gentilmente. Eu, entretanto, percorrera a sala com um olhar. No parapeito da janela viam-se alguns gerânios. Na parede repousava o retrato de uma autoridade eclesiástica, protegido contra a ação do tempo por um vidro rachado no ângulo. Rodeavam esse retrato outros de menor tamanho, que reproduziam seguramente a efígie dos antepassados de Anna Kamazova. Na mesinha, um novelo de lã, uma echarpe e várias agulhas de tecer. Espalhados pelo chão, vi alguns recortes de papel e uma blusa negra alinhavada com linha branca. Num dos quartos contíguos, cuja porta não fora fechada a tempo, uma sombra assustada recolhia apressada outros recortes de papel. Peço desculpas, jovem, falou a mulher dirigindo o olhar para a porta que se abria e fechava misteriosamente. Nesta casa reina uma terrível desordem. Depois avançou alguns passos até a porta e perguntou a alguém com voz áspera: Que queres? Onde está a gravata que vovô mandou de Cúquice? Num instante a porta abriu-se resolutamente e entrou uma jovem de 19 anos, alta, bem feita de corpo, vestida com um traje de museline. Fez-me um cumprimento e ruborizou-se. Minha filha, apresentou a senhora Kamazova, não sem orgulho. Manesca, este é o jovem que... Repeti o motivo de minha visita. Depois, amistosamente, manifestei minha surpresa pela grande quantidade de papéis recortados que via na casa. Mãe e filha baixaram a vista. Na Páscoa houve liquidação na vila, disse a senhora Kamazova. Compramos sempre na liquidação a fazenda que precisamos e em casa costuramos tudo. Nunca recorremos às modistas. Meu marido não ganha muito e por isso não podemos nos permitir o luxo de contratar costureira. Mas para que tanta roupa? Para a Manesca, é o enxoval dela. Oh, mamãe! Exclamou a filha, ruborizando-se ainda mais. O jovem podia acreditar, e não é verdade. Não, jovem, eu não me casarei nunca, nunca. Tais foram as palavras da moça. Mas quando pronunciou aquele nunca, julguei adivinhar que seus olhos diziam o contrário. Pouco depois me ofereciam chá, biscoitos, creme. Conversamos amavelmente e eu não me cansava de admirar a beleza simples daquela rapariga quando ouvi no quarto contíguo um bocejo que não podia ser senão de um homem. Perplexo, olhei em direção à porta. É o irmão do meu marido, explicou a senhora Kamazova, percebendo minha perplexidade. Vive conosco há 1 ano. Espero que o desculpe. Não pode se apresentar. É um homem estranho e insociável. Perturba-se diante de visitas. Está se preparando para entrar no mosteiro. Teve um emprego a que renunciou por princípios morais. Agora resolveu se dedicar à vida ascética. A senhora Kamazova mostrou-me uma capa bordada por aquele asceta, Jegor Stepanich. Esta capa deveria ser doada à igreja. Manesca se sobrepôs um instante sobre sua timidez e mostrou-me um gorro que estava bordando para o avô. E eu me fingi encantado com o seu labor. Manesca se afastou e disse qualquer coisa ao ouvido da mãe.
Esta me propôs descer ao porão da casa, onde vi 5 grandes baús e uma infinidade de caixas. Eis o enxoval de Manesca. Tudo isso foi feito somente por nós duas. Abriram os baús e as caixas. Eu observei em silêncio o conteúdo e percebi o tremor com que as mãos alvíssimas de Manesca levantavam as peças mais formosas para oferecê-las à minha admiração. Um quarto de hora depois me despedi das 2 mulheres. A senhora Kamasova convidou-me a voltar e eu prometi que regressaria, porque os olhos de Manesca pareciam suplicar-me o mesmo. Mas as contingências da vida só me permitiu cumprir minha promessa 7 anos mais tarde, quando as autoridades me enviaram àquela mesma região como perito em um assunto judicial. Ao entrar na casinha coberta de madressilvas, fui recebido com exclamações de júbilo. Haviam-me reconhecido imediatamente. Minha primeira aparição naquele lugar fora um acontecimento para as 2 mulheres, e os acontecimentos gravam-se com tenacidade no espírito de quem raras vezes conhece as alternativas das emoções. Quando entrei na sala, a senhora Kamasova, mais magra e envelhecida, estava de joelhos, cortando uma fazenda azul. Manesca, mais mulher e mais melancólica, bordava junto à janela. O mesmo retrato com vidro quebrado, cercado pela corte de antepassados. Mas naqueles retratos havia uma novidade. Junto ao quadro da autoridade eclesiástica pendia o de Pedro Stepanich. Compreendi imediatamente. As 2 mulheres estavam de luto. O esposo da senhora Kamasova morrera. Foi obrigado a falar do morto. A senhora Kamasova me disse, contendo as lágrimas: "Uma desgraça, senhor." Reparei com um pouco de pena na mudança de tratamento. Também para mim haviam passado 7 anos. Eu já não era o jovem, senão o senhor. E a viúva prosseguiu: "Pedro Stepanich já não existe. Não temos agora ninguém que olhe por nós. Jegor Stepanich vive, sim, mas, francamente, nada de bom podemos dizer dele. Não quiseram aceitá-lo no mosteiro porque tinha um amor excessivo aos licores fortes. Desesperado, bebe ainda mais, tanto que às vezes penso denunciá-lo às autoridades. Sua conduta é escandalosa. Imagine, senhor, abriu os baús sem que percebêssemos, retirou os objetos de Manesca para distribuir entre os vagabundos e as mulheres da vila. Manesca ficou quase sem nada e agora temos que fazer de novo o enxoval." "Mas mamãe", interrompeu a filha, em cujos olhos flutuava uma sombra distante, "não fale assim. O senhor podia julgar que só o casamento me preocupa, e eu, como bem sabe, não me casarei nunca, nunca." E ao dizer isto, Manesca pousou em mim seus olhos que tinham uma impressionante expressão. Seus lábios se contraíram num rictus leve e fugaz. Suas mãos tremeram e eu, compreendendo, baixei a vista. Neste momento passou pelo vestíbulo, como uma sombra, a figura de um homem encapuzado, cujos pés calçavam sandálias. "É Jegor Stepanich", pensei, e voltei os olhos para Manesca, como para descobrir na expressão da moça uma confirmação inteiramente dispensável de meu pensamento. Foi quando surpreendi nas pupilas de Manesca um brilho de aço. Aqueles olhos miravam com um ódio intenso, com uma aversão que parecia nascer nas próprias entranhas de Manesca. Segui a direção daquele olhar, e também desta vez compreendi que sentimento doloroso e tremendo havia nos olhos de Manesca. A rapariga olhava a figura cética e satânica a um tempo de Jegor Stepanich. Em silêncio, como se o passo daquela sombra nos impedisse de falar, permanecemos ainda alguns instantes na sala. Observei as 2 mulheres mudas e imóveis. Estavam terrivelmente envelhecidas. A senhora Kamasova com um envelhecimento físico, Manesca com um envelhecimento moral. Por fim a mãe repetiu: "Sim,
Tenho intenções de queixar-me às autoridades. Jegol Stepanich rouba-nos tudo o que costuramos e depois faz votos não sei onde para salvar sua alma atormentada pelo pecado. Minha pobre Manesca ficou assim, sem um enxoval. Manesca tornou a olhar-me. Li em seus olhos uma desesperada tristeza. A mãe insistiu em sua queixa. Temos que cozer tudo de novo, e não somos ricas, nem muito menos. Manesca completou, e estamos desamparadas no mundo. Pouco depois, abandonei a casa. Quando me despedi de Manesca, senti em minha mão sua mão gelada e trêmula. O frio desse contato apertou-me o coração. Há um ano, o destino conduziu-me de novo à casinha escondida entre madressilvas. Ao entrar na sala, vi a velha senhora Kamazova. Vestia de luto, estava sentada no sofá próximo à janela e cozia algo. Junto a ela achava-se um velho de hábito marrom e sandálias. O velho ergueu-se rapidamente e saiu da sala, sem sequer me dirigir um cumprimento. Respondendo à minha saudação, a velha Kamazova sorriu e me disse: "Quanto me alegra tornar a vê-lo, senhor." Eu calei, dominado por uma sensação de angústia inexplicável. "Que está cozendo, senhora?" Articulei por fim. A mulher desviou os olhos de seu trabalho, mas não me respondeu. Dirigiu a vista para a mesinha. "Ah, senhor, como sou infeliz!" Segui a direção de seus olhos e tremi. Na mesinha estava o retrato de Manesca. Por que estava ali a imagem dolorosa de Manesca? Contemplei o retângulo de papel que irradiava uma luz tênue e doce, como se aqueles olhos estivessem realmente com toda a sua vida e toda a sua beleza na moldura de madeira branca. E calei. Não me atrevi a perguntar onde estava Manesca, que fora feito dela. Nada pude dizer. Durante a minha breve visita não a vi nem a ouvi. Tampouco a vi nem a ouvi ao retirar-me. Sua voz morrera na casinha solitária. Seus passos tímidos haviam fugido das salas já livres de recortes. Quando saí, uma tristeza oprimente invadia minha alma. Manesca não morrera, pois seu retrato não pendia da parede como os demais membros falecidos da família. Manesca vivia, mas onde arrastava a melancolia angustiosa de seus olhos? Que paisagens olhavam agora os seus olhos, aqueles olhos onde eu lera tanta aversão pelo asceta sinistro? Atravessei o jardim de cabeça baixa, mas de repente uma sombra chamou minha atenção. Era a sombra de Jegol Stepanich. Com seu hábito de monge, parecia junto à cerca um espantalho. O espantalho que afugentara para outras regiões a andorinha tímida. Tive que passar ao seu lado para alcançar o caminho, e então pude olhá-lo de perto. Jegol Stepanich sorria, e naquele sorriso adivinhei a alma tortuosa de um monge satânico. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com